Olá, voltando. Conseguiram fazer a atividade? Professor, eu fiz a transformação raiz quarta corda. Aí o primeiro teste que eu fui tentar fazer para ver se existia alguma espécie de agrupamento da seriação. O meu deu toco completamente branco. Quem está falando? Felipe, Você tem como compartilhar a tua tela? Mostra aí para mim o que você fez. tá, um segundo. Você tá vendo? Eu vi que você está... Deixa eu só liberar aqui. Pronto. Tá. Tô vendo aí a planilha do Excel, né? Sim, sim. Aí aqui já é ela transformada, já tinha passado para a transformação da raiz quarta, e aqui tá em corda já. Aí eu peguei essa matriz, eu trouxe lá pro teste, né? Aham. Aí eu marquei ela e fiz a seriação. Uhum. A seriação ela ficou tipo assim. Sabe por quê? É porque ela quase não tem zero, né? Ela tem sempre um número aí dentro. Então ela não foi, Ah, entendeu? Porque a seriação é só para dado binário. E se não tem zero suficiente, ela não faz. Deixa eu ver. Deixa eu só dar uma olhada. mas aí depois quando eu fiz o teste de clutch, o clássico, ele deu tipo, altamente hierarquizado também. E todos os testes estavam dando assim. Peraí, vamos ver. Eu quero ver o que você chama de hierarquizado, tá? Momentinho só. Já levei para lá, multivariado, ordination, seriation. Então o teu ficou todo em branco, é porque tem muito pouco zero aí, tá cheio de número. Praticamente não tem nenhuma célula que tenha zero. Por isso que nesse caso aí, para essa matriz, né, que é uma matriz teste também, não, a seriação não ajuda muito, não é possível usar ela, só por causa disso, tá? Entendi. Mas enfim, aí você foi lá, fez o cluster, e aí? Aí eu mudei as métricas, né, as métricas mesmo assim, elas não alteravam, se continuavam da mesma forma, e mesmo alterando a estratégia de agrupamento, até mesmo indo Não, pro não, você. log, tipo, Não, tem. olha só, altera, aí você vai lá e tem que mandar computar. Senão vai. É a mesma coisa. Lá embaixo, tá vendo aquele boot N? Eu esqueci disso. Então você clica lá, aí ela vai efetivar o que você solicitou lá em cima. Tá vendo? Ó. Eu tinha esquecido dessa parte de verdade. Pronto, então tá. Então é isso aí. Então dá uma olhada ali rapidamente o que está acontecendo. Beleza. Bem, então tá. O objetivo geral do. Peraí, deixa eu desligar aqui.
Agora você, Felipe, da tua apresentação, você saiu? Sim, eu tinha tirado para colocar de novo. Não, não. Sim, só para eu voltar agora. Peraí, deixa eu fixar na tela. Tá. Então, essa segunda matriz aí, não sei se todo mundo fez, tentou fazer pelo menos, né? Essa é a ideia. Várias estratégias, transformar, etc, né? Foi para é um efeito contrário daquela primeira, né? Dessa vez foi o contrário. Não tinha estrutura nenhuma naquela matriz, nada, tinha nada lá. Tinha grupo, tinha nada. Os números que estão ali são totalmente aleatórios, completamente sorteados, tá? Não de 0 a 1000, sei lá. Não me lembro os números que estão aí. Então, é para mostrar que cada hora que, que aqui está a matriz, né, transposta e tudo. Eu, por exemplo, no, no, eu fiz a seriação aqui. Olha que apareceu. Ao contrário do Felipe, apareceu assim, ó. Na realidade está cheio de número, né? Ela não tem, ela não bota uma ordem em nada aí, tá? Tem poucos zeros que são esses branquinhos assim. Então não dá para ver estrutura nesse tipo de matriz que quase não tem zeros. Quase não tem zeros, né? Não dá para ver bem a estrutura. Então a seriação nesse caso não vale a pena. Aí se eu for lá fazer o cluster clássico, ó, só aqui de cara, ó, o PGMA, distância euclidiana, eu tenho aqui, sei lá, A9, A10, A12. Se eu uso aqui um Professor, Oi. o senhor não está compartilhando a tela? Aff, Maria. Tá, momentinho, desculpe. Me desculpe. Toda hora isso. Agora sim, né? Momentinho. Agora está aparecendo. Tá. Então, só vou mostrar de novo essa matriz que eu gerei aleatoriamente e mostrar para vocês que quando tem grupo bem marcado, grupos assim fortemente marcados, né, como foi a matriz anterior, a matriz 1, os algoritmos todos, mesmo usando aqueles não recomendados e tal, eles mostram 3 grupos, né? Com algumas distorções que eu já falei, aparece uma hierarquia, coisa que não existe nos dados, né? Enfim. Aí eu fiz o contrário agora, peguei uma matriz que não tem padrão nenhum, não tem grupo nenhum aí, nada, é tudo número sorteado ao acaso. Não tem padrão de similaridade, não tem padrão de semelhança nenhum. Então, cada coluna tem a mesma chance de ser igual a qualquer outra. É isso que o cluster vai ver, né? Quais são as colunas que são mais parecidas entre si. Como os números são aleatórios, essas colunas são os objetos, ou as linhas, né? Ixi, Maria. Pois não, Felipe? Aff, Maria. Tá, Felipe, é melhor você entrar lá online. Ou você perdeu a sua comunicação? Ok, Felipe. Vai tranquilo então, tá? Ok. Tranquilo.
Então, no caso aqui, seria o seguinte, cada linha dessa daqui tem a mesma chance de ser igual a qualquer outra. Isso que significa falta de padrão, né? São números ao acaso, completamente ao acaso. A análise de classificação, o que ela está fazendo na realidade é reunir linhas que sejam parecidas. Parecidas como? Em função das mesmas espécies que ocorrem lá, da proporção, das mesmas proporções, ou seja, da semelhança, né? Entre elas. Aqui qualquer linha tem a chance de ser igual a qualquer uma. Não tem padrão aqui. E isso vai ser revelado no cluster também. Então tá aqui a matriz, né? Essa matriz 2. Eu vou multivariada cluster clássico. Ela já estava aí já. Ó. Só para ter uma ideia, mostrou que o A5 A29. Tá tudo muito junto, sabe? Vai juntando, ó, tem uma amostra aqui isolada e as outras todas um grupão enorme, né? Então eu olho para isso e falei, uai, que grupo que é esse daí? Aí eu usei Bray-Curtis, vamos usar uma outra qualquer, sei lá, euclidiana. O A19 está fora. Vamos ver o que vai acontecer com o A19. Ó, usando o cluster, o A19, ó, esse exemplo aqui, ó, ele já ficou dentro de um outro grupo, ó, tá vendo? Já modificou completamente. Cada hora que eu uso um algoritmo diferente aqui, vamos ver corda e vamos olhar o A19. Ó, voltou aqui para fora a corda, né? Aqui já fez outro grupo, ó. Vamos ver uma outra estratégia, o WORD. Olha só o WORD. O WORD, ele engana a gente, às vezes. Ele é eficiente em mostrar grupo quando o grupo existe. Agora, ele mostra grupo quando o grupo também não existe, né? Olha só, um grupo aqui, bem definido, esses outros dois aqui, ó. Só que essa estrutura de grupo aqui não aparece em nenhuma outra combinação que eu fizer. Isso é uma indicação que supostamente eu não tenho grupo aí nenhum. E esse agrupamento gerado aqui, ele é um artefato do método. O método que está impondo essa estrutura de grupo. Na realidade, ela não existe. Para que serviu esse pequeno exercício, né? Ora uma estrutura bem definida, ora uma não estrutura. Mesmo colocando aí uma matriz que não tenha grupo nenhum, dependendo da estratégia que a gente use, mesmo esse método de WORD, né, que a literatura menciona por ser um método eficiente, né? Ele acaba impondo uma estrutura de grupo que eu sei que não tem. Eu já sei que não tem. E vamos supor que a gente não soubesse que o grupo... mas eu desconfiaria. Por quê? Que não tem grupo nenhum aí. Ou se tem, ele está muito disperso. Como é que eu desconfio disso? Fazendo as diferentes estratégias. Ó, ligação simples, olha só. Ligação simples mostra a real aqui, ó. Não tem grupo nenhum aí. Né? Nenhum. É tudo aleatório. O PGMA, ó, parece que tem um grupo aqui, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui. Mas aí, vamos olhar esses grupos aqui, ó. Eles se repetem em outra técnica? Não. Eles não se repetem, eles cada hora trocam de lugar. Essas amostras, uma hora vem para cá, elas trocam, elas ficam agrupadas com outras amostras, dependendo da métrica que se usa, né? Isso também é uma validação secundária dizendo, olha,
Esse conjunto de dados, provavelmente, a estrutura de grupo deles não existe. Não é, esses dados não são estruturados em termos de grupos, né? Certo? Isso ficou entendido? Sim, professor. Vocês conseguiram fazer? Alguém fez esse exercício que eu acabei de fazer aqui agora? Sim, professor. No exercício passado, eu fiz com a matriz 2 e eu realmente tinha notado essa dificuldade de ver os grupos. Cada vez que eu fazia de uma forma, aparecia um grupo diferente. Eu visualizei isso que o senhor está mostrando agora. Não, ok, mas assim, o exercício passado era para fazer com a matriz 1, né? Para ver realmente a estrutura de grupo que tinha lá. Agora era para fazer com essa aqui, né? Ok? Então tá, isso foi para mostrar. Vamos voltar na apresentação da aula. Esse arquivo PowerPoint, né, da classificação, é o mesmo que a gente está usando já algumas aulas. Então, classificação a gente faz uma análise de classificação, né? Não é apenas apertar uma tecla, usar um software para ele gerar grupo para a gente. É todo um procedimento que não é feito imediatamente. Então, quando a gente vai classificar, a gente tem uma série de critérios a seguir, que a gente já viu isso repetidas vezes, né? Então, a gente tem esse conjunto aí de 8 critérios, tem que ir passando por eles. A gente foi fazendo isso, né? A gente viu que é necessário reduzir a matriz, diminuir o número de dimensões aleatórias, ou também chamado espécies raras. É necessário transformar. Quando for uma matriz biológica ou ecológica, é necessário padronizar. Quando for uma matriz ambiental, uma matriz de outros tipos de variáveis, né, com diferentes unidades de medida. É necessária a escolha de uma métrica adequada, métrica de semelhança, em função do tipo de dados que a gente tem. Se os dados são binários, né, as métricas sugeridas é Sorensen, né? Se os dados são quantitativos, usa-se a distância euclidiana, só que transformada, né? Se eu transformar adequadamente, posso usar a distância euclidiana também para dados de fauna. Já falei isso várias vezes. E o Bray-Curtis era o clássico, continua valendo. É possível usar Bray-Curtis. Entretanto, Bray-Curtis não consegue rodar com o Word. Bray-Curtis não consegue rodar com o Word. Porque Bray-Curtis não é uma distância métrica, é uma distância semimétrica. Lá naquele artigo que eu passei para vocês de transformação, e o site daquele professor do Mato Grosso, ele também fala, ele se aprofunda um pouco nisso. Então, o que acontece? Acontece um pequeno dilema, que não sei se eu posso usar esse termo, né? Por quê? Porque o Bray-Curtis é sim uma medida que mede de maneira adequada a beta-diversidade, mas ele precisa ser
eu preciso usar a semelhança contida na matriz triangular de Bray-Curtis para extrair e gerar grupos. E a forma de gerar grupo mais eficiente é o Word, pela literatura. E o Bray-Curtis não trabalha no Word. Então, a gente gera um outro procedimento, que esse procedimento aqui que é transformar os dados. Depois de transformados, calcula-se a distância euclidiana neles. Então, a gente vai ter duas possibilidades muito semelhantes a eficiência na medida de beta-diversidade, como o Bray-Curtis tem, né? Bray-Curtis é uma métrica eficiente para a medida beta-diversidade, mas quando eu transformo, né, ou da proporção extraio a raiz, ou então extraio a raiz do somatório de cada valor ao quadrado, e depois calculo distância euclidiana, eu vou ter dois tipos de métricas novas, só pelo nome, mas continua sendo distância euclidiana, que vai ser a distância de Hellinger e a distância de corda. Quando eu faço essa transformação, transformo em Hellinger e vou lá e aplico distância euclidiana, aí sim eu posso usar um coeficiente métrico, né, que mede adequadamente a biodiversidade, a beta-diversidade. Posso usar então essa métrica com o Word. Essa é a X da questão, né? Então, para dados de fauna, para dados ecológicos, para dados de composição, fauna ou flora, especificamente essa matriz que a gente chama de matriz de comunidade ou matriz de composição de espécies, que é bem comum, né? Que é uma tabela que eu adquiro quando eu faço um levantamento faunístico ou florístico em qualquer ambiente terrestre ou aquático. Para medir essa diversidade, essa beta-diversidade, uma das formas eficientes é usar Hellinger corda com o Word, e a outra forma também é transformar bem, usar Bray-Curtis com o Word, com o PGMA, né? Não está sendo descartado o PGMA com Bray-Curtis, não está. Mas em matrizes muito grandes, com muitos zeros, o Bray-Curtis com o PGMA também dá artefato nos dados. E aí a sugestão é usar então essa transformação forte para Hellinger ou para corda e posteriormente o método de Ward. Essa aqui é a sugestão. Bom, a gente no meio do caminho a gente falou bastante do teste de Mantel, fez partição de variância com Mantel. Depois eu falei para vocês nas aulas anteriores, imediatamente anterior a essa, né, que existem diferentes formas de agrupar, a gente já viu por quê, a gente já demonstrou o que significa isso, né? E então a gente fica com as mais diferentes entre si, que é o Word, ligação simples, o PGMA, centroide, ela tem problemas, né? Também fora de uso. O PGMA e o Word, então, são as técnicas que geram resultados mais eficientes, né? Recomendados aqui pelo Milligan e Cooper. A gente fez um exemplo, né, de cálculo, mostrando como é que esse algoritmo vai trabalhando hierarquicamente, vai reunindo pela média os mais comuns, redistribui, vai reunindo de novo, até reunir todo mundo, né? Nesse algoritmo, que é pela média, esse gráfico, né? Essa forma gráfica de representação dessas hierarquias, que é chamado de dendrograma, pode ser também expresso de maneira
uma matriz que é chamada ultramétrica, certo? E com isso pode ver o grau de distorção. Como eu já falei, um dos que mais distorcem os dados, a semelhança original, é o Ward e a ligação simples, um dos que mais distorcem, né? Mas, de uma maneira geral, eu digo para vocês que o método de Ward acaba, pelo estudo de simulação, mesmo distorcendo mais a matriz, é aquele que consegue enxergar grupo quando os grupos existem. Tá? O que a gente falou hoje um pouco como é que eu... Bom, depois que eu gerei, fiz o dendrograma, tomei cuidado, passo a passo, né, com todos os detalhes, até chegar ao dendrograma final, os grupos, né, até a estrutura de grupo, aí eu tenho que fazer eu tenho que tomar uma outra decisão, que é definir o número de grupos, né? No caso aqui eu tenho 2 ou tenho 3, né? Posso ter 1, 2 ou 3, ou esse faz parte desse, ou esse é um grupo à parte, ou que é formado por um elemento só. Tá vendo aqui essa estrutura? Isso não tem uma resposta definitiva. Então, o número de grupos num dendrograma, basicamente, é aquele que você consegue explicar. O número de grupos num dendrograma, basicamente, são aqueles que você consegue explicar. E também é aqueles grupos que permanecem estáveis, né, sempre os mesmos, você usando diferentes estratégias, né? Que é, então, tal da determinação de número de grupos. A gente vai ver na outra aula, quando a gente falar de caminhos, vamos falar de caminhos, tem uns algoritmos aí e tal, que nos ajudam a definir quantos grupos tem, tá? Vai nos ajudar. Porque não é assim, um assunto já definido, não está resolvido isso, né? Não é uma coisa muito simples definir exatamente o número de grupos que existe numa estrutura multivariada. Então a gente já viu uma forma de ter um indício, que é a validação secundária, né? Diversas estratégias, ver se os grupos permanecem os mesmos, tá? Uma outra forma, usando os próprios dados, tem uma forma que é usada para caminhos, que a gente vai ver na sexta-feira, né? Não hoje. E hoje a gente vai ver uma outra maneira de interpretar ou mesmo tentar validar a classificação que a gente fez, que é o seguinte. Deixa eu abrir aqui e vou alertar vocês para umas coisas. Um momentinho. Esse negócio de quadro branco para poder escrever é uma bobagem, né? O Paint faz tudo isso sem problema nenhum. Então você imagina, o que a gente fez até agora é o seguinte, ó. Eu tô com a minha matriz aqui, certo? Então, nessa dimensão, aqui, ó, desse lado da matriz, seguindo o PEST, o que eu tenho aqui? Amostras, né? As minhas amostras estão aqui. Cada linha é uma amostra, né? E aqui, cada coluna aqui seria uma espécie, certo? Então, veja bem, se eu medir a semelhança amostra por amostra, amostra 1 com a 2, a 1 com a 3, a 1 com a 4, a 1 com a 5, a 1 com a 6, eu posso fazer o quê? Eu gero aqui, ó, uma matriz triangular, certo? Dessa matriz triangular,
dessa matriz triangular, eu gero aquele negócio que a gente já tinha visto, né? Espera aí. Não, espera aí. Eu gero... não estou conseguindo fazer. Interessa. Então, dessa matriz triangular, usando a semelhança entre linhas, entre amostras, né? As métricas todas que a gente usou, gera essa matriz triangular. E dessa matriz triangular aqui, se eu aplicar uma estratégia de agrupamento nela, eu vou gerar um dendrograma, certo? Um dendrograma. Esse dendrograma, que classifica amostras, a gente chama que eu fiz uma classificação modo Q. Porque se vocês perceberem, eu posso fazer a mesma coisa nesse outro lado da matriz, ó. Espera aí. Aqui. Acho que é aqui, né? Aqui, aqui. Ó. Não é? Eu posso pegar agora as espécies e medir a semelhança entre espécies. E posso gerar uma classificação também, posso fazer um dendrograma também. Quando eu faço um dendrograma dessa matriz triangular aqui, ó, da outra dimensão, eu estou fazendo uma classificação modo R. Por que modo Q, modo R? Isso aí é um jargão da ecologia que ficou, né? Modo Q significa, é uma maneira, umas letras. R seria taxa de crescimento das espécies. De onde é que veio essas letras? Na realidade, mais de uma razão para diferenciar que você, numa mesma tabela de dados, você pode classificar ela reunindo linhas e vendo a semelhança entre linhas, e você também pode ver a semelhança entre colunas. Então, a análise conjunta do modo Q e do modo R, que a gente chama-se análise nodal, ou cluster duplo, ou cluster de duas vias, em inglês two-way cluster. Two-way cluster. Ficar tanto no modo Q quanto no modo R. E comparar esses resultados nessa classificação. Então vamos dar uma olhada lá no PEST. O que está aqui, ó? Amostras, né? Amostras na linha. Então eu multivariada, cluster, clássico. Tem que marcar primeiro. Marquei, multivariada, agrupamento, clássico. Certo? Então, ó, eu classifiquei quem? Amostras. Agora eu posso fazer o contrário também. Ó, se eu vier aqui
editar, rearranjar, transpose. Ó, agora, quem é que está na coluna, na linha aqui? São as variáveis ou espécies. Eu posso ir lá, multivariado, cluster, clássico, ó. Agora, quem é que eu estou agrupando? Quem é que eu estou agrupando? As variáveis, né? Isso, quando a matriz for uma matriz de fauna ou flora, agrupar as espécies significa o quê? Gerar grupos de espécie significa você verificar associações faunísticas. Por exemplo, V9, V13, V3, V15, essas daqui, ó. Esse grupo aqui, ó. Isso daqui poderia ser uma associação faunística. Quando uma espécie ocorre, essa também ocorre. Isso nos interessa quando a gente está estudando também beta-diversidade. É saber as associações de espécies. Porque as espécies não andam sozinhas. As espécies têm suas presas, seus predadores, os seus facilitadores, certo? Algumas espécies dependem das outras para facilitar a captura de alimento e assim por diante, né? Então a gente chama isso de associações faunísticas ou associações florísticas. Isso é possível ter uma ideia dessas associações quando a gente faz um cluster modo R. Cluster modo R faz sentido para quando a minha matriz é uma matriz de composição, é uma matriz de fauna, né? E aí eu diria cluster modo, como é que eu vou dizer, modo agrupar as variáveis, né? Quando isso não for fauna ou flora, né? Mas falar modo Q ou modo R faz sentido quando a minha tabela de dados é uma tabela de composição de espécies. Aí sim, modo Q, modo R. E modo R é importante justamente para se ter uma ideia das associações, das espécies, dos grupos de espécies, né? As espécies que ocorrem juntas, né? Quando uma ocorre, a outra ocorre também. Então tá. Aqui no PEST eu tenho uma opção de fazer two-way. Vejam, ó. Eu faço um two-way da seguinte maneira. Se eu clico aqui e mando ele fazer de novo, olha só. Tá vendo? Ó? Aqui é a classificação modo R e aqui seria a classificação modo Q. E aqui, ó, é a matriz de dados rearranjada nessa ordem que está aqui, ó. Rearranjou a matriz. Então eu posso dar uma olhada, ó, V9, V2, ela trocou de posição. Vamos dar uma olhada como é que ela fica quando eu faço assim, ó. Parece que ela fica bonitinha, né? Essa forma de comparar, tá vendo, ó? Essa forma de comparar um dendrograma modo R, um dendrograma modo Q, que tem umas amostras, né? E aí os dados rearranjados aqui no meio, né? Por exemplo, se você pode botar uma escala de cor aqui, ó. Pode ser, por exemplo, aqui o número. Isso daqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês, né? Mas essa matriz não vale, porque ela é uma matriz artificial que eu inventei, né? É completamente aleatória. E o Word está impondo uma estrutura de grupo aqui que na realidade não existe. Mas essa estrutura, ó, comparar modo Q, modo R, nos ajuda muito a verificar
presença de grupos, tanto no modo Q quanto no modo R, né? E se eu fizer uma escala de cores aqui, ó, botar assim, aqui vai de 0 a 100, se eu não me engano, né? Se eu posso colocar de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, 75 a 100, então 4 escalas, eu boto azul, vermelho, amarelo, laranja, certo? Então, ao invés do número aqui, eu boto a cor que ele representa, eu tenho tipo assim um mapa de calor, né? Aonde eu posso ver essas estruturas. Vamos dar um outro exemplo. Vamos pegar a primeira matriz. Aquela first one. Essa aqui, né? De exercícios. Nossa, matriz 2. Foi, tá aí. Vamos pegar aquela matriz toda modificada. Essa daqui, né? Que a gente já sabia que tinha aqueles grupos lá. E vamos fazer um two-way. Quer ver? Tá meio lerdo. Um momentinho. Copiei? Não sei. Acho que sim. Copiei. Tá. Vamos mostrar aqui de novo. Ó. Eu vou lá. Um novo. Estou trazendo aquela primeira matriz que eu já sei que tem estrutura de grupo, tá? Deixo ela do jeito que tá. Vou lá, multivariada, faço um cluster clássico. Esse cluster dessa vez, quem está na linha? Quem está na linha são as variáveis, né? No caso, as espécies. Ó, ela tem 3 grupos também, né? Então vamos deixar ela em forma de word, né? Deixar ela em forma de word. E aqui eu vou pedir two-way, ó. Olha só. Isso é um exemplo clássico. Eu consigo ver a estrutura claramente, ó. Ó. Tá vendo? Isso daqui seria o ideal de consumo para eu interpretar uma classificação two-way. Aqui no caso eu tenho a classificação modo Q, que são as amostras. Aqui a classificação modo R, que são as espécies. Então, o que eu vejo? Olha, essas amostras aqui, ó. Essas amostras aqui, elas formaram um grupo. Por que elas formaram um grupo? Porque elas têm só essas espécies aqui, ó. Quais espécies? Essas aqui, ó. Então eu posso dizer que esse grupo de espécies, ela ocorreu exclusivamente nessas amostras aqui. Então é um conjunto de espécies características dessas amostras. Mesma coisa, esse grupo de amostras aqui, ó. Ele tem um grupo de espécies também que só ocorrem nele, ó. Por outro lado, esse grupão de amostras também tem um grupo característico de espécies que só ocorrem neles, né? Vamos ver uma outra coisa agora para vocês verem, ó. Mantendo essa estrutura aí. Vamos voltar aqui para o Excel. Essa foi a matriz que eu levei para lá, né? Ela tá variando aí 0,5,
Acho que o maior valor aí é 0,5, 0,6. Então tá. O que eu vou fazer? Eu vou gerar outras espécies aqui, ó. Eu vou, como se eu estivesse perturbando a minha matriz, ó. Eu vou até... Ó, 35 espécies. E quem que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um monte de espécies que não tem distribuição específica em lugar nenhum, que elas ocorrem na mesma chance em toda a minha amostragem. Então, como que eu perturbo a matriz? Ó, eu vou inserir aqui, deixa só ela voltar a responder. Eu vou inserir uma função tudo aleatório. Aleatório, ó. Entre 0 e 1. Foi? Foi. Enter. Ó. Entre 0 e 1. Mais ou menos, né? Ó. Aí. Eu tenho que colocar mais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, olha só, o que aconteceu? Eu coloquei aqui um monte de dimensões. Cada linha é uma dimensão aleatória. Mesmo não tendo zero. Não tem zero aí. Mas é um número completamente aleatório. Ele pode ocorrer em qualquer lugar daqueles lá. Então eu estou perturbando a minha matriz, né? Será que o algoritmo vai continuar capturando? Vamos ver. Eu sei que eu tinha estrutura de grupo aí, né? Então vou pegar agora a mesma matriz perturbada, né? Botei lá um monte de... Essas espécies que eu coloquei, elas não têm preferência por grupo nenhum. Elas ocorrem aleatoriamente em todas as minhas amostras, né? Elas não têm preferências. Lembra que um grupo de espécies tinha preferência exclusiva só para determinado grupo de amostras? Então agora eu coloquei várias dimensões que não tem preferência por nada. Vamos copiar, vamos levar para lá. Certo? Marquei todo mundo. Vamos fazer a mesma coisa. Cluster clássico. Tá aqui embaixo. Sai fora daqui. Eu vou ali no multivariate, cluster clássico. Ó. Olha que coisa interessante que ela fez, ó. Continuou os 3 grupos de espécies e apareceu um outro grupão meio junto aqui, ó, tá vendo? E bem diferentes entre si, tá vendo? Mesmo assim ela isolou um grupo de espécies, continuou lá aquela estrutura. Então, o que eu faço? Eu vou lá usar o suporte, multivariada, cluster, clássico. Vou marcar todo mundo. Tá lá, né? E eu só vou trocar aqui. Vou usar o Word para ver se muda. Mesma história, olha só. 1, 2, 3. Os 3 grupos que estavam lá. E esses aleatórios, ó. Ele meio que gerou 2 aqui. Mas não tem 2, só tem 1. Isso aqui é um só. Aí eu vou pedir two-way, ó. Olha que interessante, olha que interessante. Como é que eu interpreto agora? Veja como facilita a interpretação. E eu posso dizer, ó, ele continua lá com
um grupo, dois grupos, três grupos de amostras, né? Ó, um grupo de amostras, segundo grupo de amostras, terceiro grupo de amostras, né? Agora as espécies, o que eu posso falar delas? Olha, as espécies é o seguinte, esse grupo de espécies aqui, ele é específico desse grupo de amostras. O que será isso, hein? Será que isso pode ser borda da mata, ou isso pode ser uma área que foi perturbada? Algumas espécies que conseguem viver aí nesses lugares, né? Se a minha amostragem fosse numa floresta, por exemplo, né? Eu vou interpretando os grupos que ocorrem e aonde eles ocorrem, né? Esse outro grupo aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Não é exatamente aqueles originais, alguns caem fora, né? Ou é exatamente? Ó, 2, 3, não, é sim, grupo de amostra é exatamente o mesmo, não mudou nada. O grupo de espécies também não mudou nada, não mudou nada. Aí olhando para essa configuração, eu vou dizer, olha, eu tenho 3 grupos de espécies, um grupo grande de espécies que ocorrem nessa região da amostragem. Não se esqueçam que isso aqui é uma região geográfica, né? Porque eu tenho amostras no território, né? Estou fazendo um grande inventário, eu vou amostrando assim numa grande vegetação, numa grande mata, ou então no mar, ou então no lago de Tucuruí, assim, enorme, né? Um conjunto de amostras, isso pode refletir a margem, isso pode refletir a parte sul da represa de Tucuruí, por exemplo, se essas amostras fossem realizadas lá, né? Elas vão. Então, essa estrutura de análise vai nos ajudando a interpretar a estrutura biológica que está lá dentro. Então, eu diria, tem um grupo de espécies que é exclusivo dessa, um outro grupo de espécies que é exclusivo dessa região, um outro grupo que é exclusivo dessa região, e tem um grupo de espécies que não é exclusivo de nenhuma, ela ocorre em todas. São as espécies Euri, aquelas que toleram muitas variações, pode ter todas as variações que elas toleram, aquelas espécies oportunistas, que elas ocorrem em todo lugar. Quem seriam elas? Essas daqui, ó. Né? E eu consigo ver e interpretar isso que eu estou dizendo para vocês. Olha, essas espécies aqui ocorrem em tudo. Essas aqui só aqui e assim por diante. Então, existe uma facilitação, existe uma ajuda, né, grande quando eu comparo modo Q com modo R e vendo como que essas espécies se configuram no modo Q e no modo R. Certo? Isso é uma maneira de interpretar e validar os grupos que você inicialmente verificou que existiam. Ok? Entendido? Entendido, professor. Então tá. Então, qual é a atividade para sexta-feira? Eu passei para vocês aí agora, antes de começar a aula, uma matriz que eu chamei Cluster Fauna. Essa matriz aí, ó, tá? Então eu quero que vocês façam. Agora sim é uma matriz de verdade. Vocês vão ter que transformar ela da melhor forma possível, né? Você já deve saber qual é, né? Log corda ou raiz quarta corda, né? Coisas do tipo. Eu quero que vocês façam uma classificação two-way e interpretem os grupos. Tá? Façam grupos no modo R, depois grupos no modo Q, depois grupos
two-way, certo? E a partir daí, interpretem essa estrutura de grupos que vocês acham que tem aí. Ok? Você pode repetir, professor? Repetir o quê? A atividade é para transformar da melhor maneira. Não, então, eu quero que vocês utilizem a análise nodal para analisar essa matriz que foi enviada para vocês. Né? Porque assim, eu não preciso ficar repetindo toda hora. Para analisar uma matriz biológica, a gente já falou, toda aula a gente fala isso. Eu tenho que reduzir, eu tenho que transformar, eu tenho que escolher. Então, isso faz parte da classificação. Então, já estou mandando a matriz para vocês reduzida. Ela já está reduzida. Você não precisa eliminar nada mais, tá? Essa matriz aí, já reduzida. Então, você pega essa matriz, dá uma olhada nela e veja o que você tem que fazer. E eu quero que você faça uma análise nodal, comparando o modo Q com o modo R. Foi exatamente o que eu falei anteriormente. Certo? Aí, dúvida, dá uma olhada no vídeo lá, que tem lá de novo. Olha o que eu fiz, como é que eu fui interpretando, né? E aí, para sexta-feira. Certo? Um momentinho só que eu vou tirar mais uma... Vou tirar a última chamada aqui. E aí terminamos por hoje. Vou parar de apresentar. Refresh. Foi. Vamos lá, meu filho. Tirei 3 chamadas. Ok? Então, a atividade com a matriz enviada aí para vocês, a matriz cluster fauna, tá? Ela já está reduzida. Não precisa reduzir. Ela tem que ser transformada e analisada. E vocês vão analisar modo Q e modo R usando a estrutura two-way cluster. E a partir daí, verificar quantos grupos tem e interpretar os grupos que apareceram lá em função das espécies que ocorrem neles. Ou do grupo de espécies, né? Que ocorrem no grupo de amostras. Certo? É essa atividade, então. Então tá, então até sexta. Um abraço a todos. Ok, professor, obrigado pela aula.